Um novo sol de um novo dia vai raiar quando Jesus regressar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus Nós somos do quarteto Remissão, Igreja Batista Getsemane. Meu nome é Rogério, procuro fazer o primeiro tenor. Estamos aqui juntamente com os irmãos, glorificando ao nosso Deus neste dia maravilhoso. Boa noite. Senhor, tenha misericórdia. Boa noite. É um motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite. Quarteto Remissão, como o irmão Rogério disse, da Igreja Batista Getsemane. E eu me chamo Ezequiel. Agora sim, casado, gostaria que a minha esposa ficasse em pé. Aí eu... Seu chato. Minha esposa também está aqui, perdão. Minha esposa e meu filho, está pendurado em cima do banco. Se ele quer aparecer, minha esposa chama Sara. Eu me chamo Israel, canto barítono, pertenço à Igreja Batista São Mateus. Acompanha comigo a minha esposa, Ana Lúcia, que está em cima, e meus dois filhos. Não sei onde estão. Eu me chamo Davi e eu tento cantar o baixo. E hoje, infelizmente, a minha esposa não pôde me acompanhar e o meu filhinho também, o Diego. Como eu disse, como já vimos até agora, desde o começo do culto, toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus, amém? Amém. E esse mesmo Deus, Ele convida você, convida nós a cantarmos louvores ao nome dEle, confessando a toda língua, povos, raças, que Deus, Ele reina, que Ele é o Deus verdadeiro, é o Deus de poder, é o Deus de vitória, é o Deus que faz eu e você vencer. Estamos aí com o tema qual que é? A Igreja de Cristo da Unidade do Milênio. E Ele quer que você, Ele quer que eu, a cada dia melhore, para quando essa virada, ou seja, a vinda de Cristo, estou dizendo que vai ser em 2009, irmão, a vinda de Cristo, venha, você está pronto para estar louvando ao Senhor e declarando que Ele é o Messias, o Rei e Salvador. confesse toda língua, Ele reina para sempre, e sempre cantai da glória
voltou. Então, o Senhor Jesus está para voltar, realmente, como a irmã disse. E quando Ele está para voltar, Ele está preparando um lugar maravilhoso para nós, enquanto Ele não volta. E esse lugar é tão belo que a gente não pode nem imaginar. E que como estaremos quando nós chegarmos a esse lugar? Quando chegar a esse lugar de glória, um lugar maravilhoso que o Senhor está preparando para nós. Realmente, como o irmão disse, vamos nos preparar para estarmos prontos. Quando vier esse dia, nós conhecermos este lugar. Quando eu chegar ao lar de glória, quanta emoção eu sentirei, quando eu pisar ruas de ouro e avistar rio de cristal, tudo será tão grandioso que olho nenhum jamais contemplou, mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto te amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo me esperou, vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou. Só você vê Cristo, as marcas da dor. Quando eu olhar prados tão verdes, flores que nunca mais murcharão, quando encontrar anjos com asas, enchendo o ar com sons de louvor, vou encontrar heróis do passado, Enoque e Moisés, que lá já estão, mas nada será como ver a Cristo, pois nunca alguém tanto te amou. Vai me encontrar, vai me abraçar, vai me dizer por quanto tempo te esperou, vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu, pois muito me amou, e vai me dizer que o mal já passou, que salvo estou.
Eu queria abrir um espaço, pedir para que os irmãos estão vendo que todo esse trabalho está sendo filmado. O Eduardo lá em cima tem filmado todos os dias as mensagens, tudo que tem acontecido nesse local, e vai estar filmando amanhã também. E se você estiver interessado nas fitas do Instituto, procure o Eduardo lá em cima, tá? O custo é mínimo, o custo eu acho que o valor da fita, tá? Pelo trabalho que também está sendo filmado durante a semana inteira. Você procura o Eduardo, tá? Da Igreja Batista do Quarto Centenário. E sem mais demora, eu queria chamar o pastor Marlon. As grandes dificuldades, eu nem sei quantas foram para ele estar aqui. E só agradeço a Deus pela sua presença e que Deus abençoe. Apesar de que já há muitos jovens que, como produto do supermercado, você olha a data de validade, já está vencida, né? Ele também já está fora da validade. Não é verdade? Então, acontece às vezes isso, né? Mas o importante é que saibamos que estamos vivendo um momento nosso, um momento muito importante na história da igreja, um momento muito importante para nós jovens membros de nossas igrejas, um momento que nós não podemos deixar escapar e usá-lo com toda a propriedade e autoridade que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo nos outorga e que nos capacita para a realização da sua obra. Amém? Eu não gosto muito de forçar ninguém a dizer amém, né? Amém deve ser uma coisa muito espontânea, advinda do íntimo, do coração, da alma, do contentamento nosso com o Senhor, né? Então, às vezes, eu costumo empregar, nós podemos dizer amém, então aí você sente-se à vontade de dizer, então você diz amém, não é? Que bom, quando nós não somos forçados a nada. Eu, por exemplo, não gosto de fazer nada, obrigado. Coube-nos nesta noite, irmãos, queridos colegas também aqui presentes, uma tarefa muito séria, muito importante. E nós poderíamos também dizer que esta tarefa, ela é tão importante, é tão séria, que ela despende, ela exige um grande preparo, um grande investimento, porque são poucas autoridades no assunto, e eu não sou uma delas, com certeza, de maneira nenhuma. Aliás, os homens que mais têm se envolvido com esse momento histórico, e querendo ou não vai passar ninguém desapercebido, com certeza esses homens estão envolvidos nesse assunto, e até eles mesmo dizem que não estão tão habilitados assim, porque a coisa é complicada. Eu gostaria de dizer a vocês aqui nesta noite de que não pretendemos esgotar o assunto e nem tampouco o tempo que nós temos aqui nos condiciona, ou seja, nos permite nos aprofundarmos muito mais além daquilo que realmente precisamos dizer, que consideramos como muito mais objetivo, muito mais prático, muito mais importante que nós saibamos e não gastemos o tempo com outras coisas. Eu gostaria de, neste momento, ler com vocês o Evangelho de Mateus, quando
O evangelista diz em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, muito conhecido de todos nós, e também é muito empregado para forçar a barra quando a igreja é encurralada, digamos assim, a evangelizar. Aliás, muitas igrejas ultimamente têm usado de um evangelismo neurótico, não pensado, não refletido, e em cima da Bíblia há aqueles que fazem todas as espécies de exegeses, de interpretações, forçando, obrigando, neurotizando os nossos irmãos, as igrejas, a fazerem uma coisa que deveriam fazer com uma maior autoridade e com uma maior naturalidade que cada um pode ter, porque é obra do Espírito Santo, é realizada no poder do Espírito Santo e por amor que nós temos no coração derramado por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus em nossas vidas, não é? Que é o evangelismo. Então, deveria ser uma coisa espontânea, sabe? Aquele momento que você tem de dizer a sua namorada, ao seu namorado, eu te amo, sabe? Aquele momento que você está longe e quer logo chegar para dizer para ela isso, não é? É assim, essa expectativa, essa coisa gostosa. Não estou falando uma coisa humanista, nem filosófica, nem platônica, mas uma coisa real, aristotélica, bem com os pés no chão, firmes, né? Bem firmados, alicerçados na palavra de Deus, não sentimentalista, não emotivo, mas real, verdadeiro, claro, objetivo, sincero. Amém? Vamos ler então Mateus 28, 19 e 20. Eu gostaria de gastar pelo menos meia hora. Vamos ver se consigo. Ele disse aos discípulos: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensinem estes novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e tenham certeza disto, que eu estarei sempre com vocês até o final do mundo. Eu estarei sempre com vocês até o final do mundo. Por séculos, a minha Bíblia é Bíblia viva, ela viva mesmo e eficaz, não é? A palavra de Deus, seja na sua versão, ela é viva e eficaz. Não sei porque chamaram de viva, mas ela se chama viva. Eu gostei da interpretação dela. Vamos orar neste momento. Curvemos nossas cabeças. Senhor, Tu sabes quantas dificuldades tivemos de chegar até aqui. Nosso Pai, não somos autoridade no assunto, mas o Teu Mestre, o Senhor é o Mestre, o Teu Espírito é o Paráclito, é o insípido, é o nosso ensinador. Nosso Pai, desejamos ardentemente, no poder do Espírito Santo, e não queremos apelar para as emoções, Senhor, mas queremos nos colocar nas Tuas mãos neste momento. Senhor, ajuda-nos e prepara os nossos corações para aquilo que vamos ouvir. Seja este homem tão somente um instrumento da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor. Obrigado, Pai, por esse privilégio de estar aqui, frente ao Teu povo, ao Seu povo, povo de Israel, povo escolhido, povo comprado, resgatado pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pai, obrigado por todos os nossos irmãos que estão aqui nesta noite, que confessamos diante de Ti, que não tornaremos para casa vazios, porque a Tua palavra é viva e eficaz, é espada bigúmia, e ela há de penetrar os nossos corações. Permita, Senhor, que nós possamos estar abertos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos irmãos, como eu disse, eu vou tentar realmente delimitar o nosso tempo, para que, delimitando o tempo também, delimita-se aquilo que vai falar. A Bíblia diz, aliás, em Provérbios, o grande sábio Salomão diz que o tolo fala muito, fala até demais, mas o sábio sabe ouvir. Aliás, é uma das características atuais, é a dificuldade que as pessoas têm de ouvir. Mas nós estamos diante de um assunto muito sério, muito importante. Conversando com um amigo, eu disse que é muito difícil falar de um assunto em que ele já foi discorrido há 3 dias. Esse já é o 3º dia, por 3 pessoas diferentes. Ainda que elas sejam diferentes, os irmãos provavelmente ouvirão algumas coisas iguais. Mas eu gostaria, quando foi-me enviado o convite para falar sobre este assunto, eu me interessei imensamente. Eu disse, mas Deus, o que poderia falar sobre algo tão complexo, algo tão complicado, e algo que exige um certo preparo, algo que exige daquele que há de falar uma certa ponderação para não exagerar, e também conhecimento básico do assunto. Ninguém que vai falar alguma coisa vai falar desprovido de um certo conhecimento. Tem que conhecer alguma coisa para poder falar. A verdade é, queridos irmãos, a Igreja de Cristo na virada do milênio. Vocês sabem, não é? Melhor do que eu, o tema. A Igreja na virada do milênio. Vamos falar todos juntos? A Igreja na virada do milênio. Muito bem. Nós caminhamos rapidamente para a virada do século. Pode parecer assim uma coisa muito já batida, muito embora eu não ache, mas se a gente parar para pensar que faltam pouco menos de 3 anos para que atravessemos o ano 2000, a gente vai começar a se preocupar com algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O que acontecerá exatamente no início do 3º milênio? Porque quando eu pensei nesse tema, eu comecei a pensar diversas coisas. Eu comecei a refletir sobre a virada do milênio. Será que é importante nós falarmos sobre este período? Ou será que é importante falarmos só do futuro? Então, orando a Deus e então lendo, pensei então em fazer algumas abordagens, pensarmos juntos em algumas coisas que estão acontecendo, algumas coisas que estão acontecendo dentro de nossas igrejas, algumas coisas que estão acontecendo conosco, com nossa vida pessoal, algumas coisas que estão acontecendo fora da igreja, no mundo.
o que está acontecendo externamente. Será que é necessário nós nos preocuparmos com isso? O que acontecerá no terceiro milênio? Você já parou para pensar isso? Você poderia gastar bastante tempo pensando nisso. Vale a pena, é um bom investimento. Ler também muito a respeito disso. O que acontecerá? Dependendo da sua resposta, vamos determinar então o procedimento que vamos tomar para responder, para questionar, para pensar. Uma das maneiras de arriscar um bom palpite é analisando o acontecimento atual. Há por aí, queridos irmãos, uma grande expectativa de natureza escatológica pairando sobre toda a igreja evangélica no Brasil e no mundo todo. E confesso aos irmãos que há um grande número de cristãos prevendo, através de sorte, através até de profecias de Nostradamus, o final do mundo. E confesso aos irmãos que há um grande número de cristãos esperando com grande expectativa algo acontecer na virada de 1999 para o ano 2000. Não sei se você já se imaginou, mas eu fiquei pensando várias vezes como é que é assinar um cheque, não é? 21º de janeiro de 2000. Se você tem cheque, consegue ter cheque, né? Está lá o cheque no banco, manter, está difícil, né? Mas são coisas complicadas. Nós sabemos que a Bíblia mostra claramente que a volta de Cristo é iminente. E nós ouvimos isso claramente porque lemos na palavra de Deus o apóstolo Paulo advertindo aos Tessalonicenses várias vezes sobre a iminente volta de Cristo. Irmãos, forem ver a carta aos Tessalonicenses, os irmãos vão ver grande expectativa da igreja de Tessalônica na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, queridos irmãos, basta olhar a história e verificar nela a expectativa tremenda que tomou conta de muita gente séculos e séculos atrás, antes até mesmo de existirmos. Por exemplo, não sei se você já ouviu, mas eu tenho certeza que sim, essa frase: de 1000 passará, mas a 2000 não chegará. E alguns já até foram ao pastor perguntar onde na Bíblia está escrito isso. Não é? Onde está escrito isso? E alguns incrédulos até apostam que isso está na Bíblia. Eu já vi uma discussão em cima disso. E um pastor conversando com outra pessoa, evangelizando, ela disse: mas está escrito, o senhor não conhece, mas eu já li lá, só precisa reler a Bíblia. Coisa terrível, né? Mas existem pessoas, irmãos, na verdade, que acreditam firmemente que Jesus virá antes do ano 2000. E a história mostra e evidencia esta esperança milenar. Por exemplo, em 960, numa pesquisa que foi apanhada, em 960, no ano de 960 da nossa era, já esperavam com grande expectativa a volta de Cristo. No livro publicado pela Juerp, na sua coedição, cujo título é Com os Olhos no Futuro, que consta de diversas teses na área de educação da denominação, consta o seguinte:
O autor narra que uma certa pessoa, no ano de 999, chamado ele Bernardo de Tübingen, alguma coisa assim, ele preveu a volta de Jesus Cristo. E neste ano conta a história que houve foi tão grande a expectativa que muitas pessoas venderam tudo que tinham, foram para Jerusalém e muitas outras foram para Roma. Para os irmãos verificarem quanto é importante a história, o momento, essa expectativa que estamos vivendo hoje já foi vivenciada por muitas pessoas nessa época. Há um livro em inglês chamado Vivendo à Beira do Apocalipse, ano 1000, cujo autor é Richard Edwards. Ele descreveu que houve uma tensão tão grande na Basílica de São Pedro, em Roma, no ano de 999, que foi considerado como a terrível véspera do milênio, e foi chamado de a hora final. Pensava-se que o Senhor voltaria logo, mas o Senhor não voltou. E acredito, queridos irmãos, que muitas pessoas há hoje em dia que esperam com expectativa tremenda a volta de Jesus Cristo, e que estão tanta neurose como também essas pessoas estavam e estiveram naquela época lá bem atrás. Mas eu acredito que hoje, apesar de termos um bom grupo de pessoas nas igrejas evangélicas com essa expectativa, a maioria tem uma certa clareza, tem uma certa lógica e estão esperando, estão na expectativa da virada do milênio, mas não neuroticamente. Ainda que a gente sabe muito bem que há muitas igrejas evangélicas que estão envolvidos num movimento de preparação intensa para a virada do milênio. Eu soube até que um líder, não vou mencionar por questão ética, um líder de uma denominação recém-formada no Brasil, preveu a volta de Jesus Cristo para o ano de 2003 ou 2004. Então por aí nós vamos vendo que a expectativa é geral. Mas, queridos irmãos, vamos usar uma frase que foi dita por um político muito amigo de Bill Clinton, antes da reeleição dele. O amigo aconselhou Bill Clinton, disse: olha, você precisa descansar, você precisa dormir, dormir e dormir, mas não durma no ponto. É exatamente isso que a gente precisa agora, a partir de agora, pensar. Nós sabemos que vamos virar o milênio, pelo menos pela lógica, humanamente falando, mas está pensando seriamente no que nós temos agora, no que estamos fazendo agora como servos de Jesus Cristo e como igreja de Jesus? É muito importante para que determine o nosso futuro. Queridos irmãos, há muitas igrejas que estacionaram no tempo, que pararam no tempo. Há muitos púlpitos fracos biblicamente e doutrinariamente. Há muita superficialidade espiritual pairando sobre a população evangélica brasileira. Caio Fábio, num livro mencionado, não me lembro agora o nome, mas ele
Ele diz que os carismáticos estão precisando de caráter e os tradicionais estão precisando de carisma. Aliás, meus irmãos, uma das coisas que mais nos prejudicou foi um tradicionalismo exacerbado. Um policiamento neurótico, aberto demais, mas ao mesmo tempo fechado demais. Um sério policiamento. Não quero culpar ninguém com isso, mas nós tivemos na década de 60, não é da minha época, porque eu não tinha nascido ainda lá, e eu acho que a maioria aqui também, mas eu ouço falar muito disso. Contam, década de 60 e 70 foram terríveis para as denominações históricas. E não podemos nos esquecer que naquela época nós estávamos vivenciando um momento muito importante na história mundial, que era o comunismo, que veio a culminar com aquela Guerra Fria, aquele período. Vocês se lembram do Rambo, né? Aqueles filmes de Rambo, representando o poderio americano, o armamento americano, né? Rambo todo armado até os dentes, nada mais, nada menos do que representando a força, o poderio militar americano, para que todo mundo ficasse bem no seu cantinho e respeitasse: olha, quem manda aqui somos nós. E nós vivenciamos nessa época uma grande crise em torno da juventude mundial, e que culminou com o término da Guerra Fria, quando foi, quem se lembra? 1980, quem é dessa época? Eu já sou, eu me lembro. Com a queda do Muro de Berlim, separando as duas Alemanhas, ocidental e oriental, uma representando o bloco. Vamos relembrar a história aí. Comunista e o outro capitalista. Muito bem, vocês estão bons de sociologia. Problemas brasileiros. Mas então tivemos nesta época um grande movimento. Ali acabou a Guerra Fria, graças a Deus, mas começou-se uma outra guerra. E hoje em dia está falando o nosso chanceler Luiz Carlos Lampreia, esteve há pouco tempo dando abertura às conferências da ONU e foi reivindicar nossa soberania como país de terceiro mundo. Só que não tem vez para a gente. A verdade é, irmãos, é que nós, países de terceiro mundo, estamos vivenciando um momento muito crítico em nossa história. Vivemos para alimentar os mais ricos, os mais poderosos. Trabalhamos para eles. Essa é só uma visão. E os irmãos já estão ouvindo falar muito em globalização. Tendência é globalizar tudo. O mundo está se globalizando. Quer dizer, já não há mais separação entre as pessoas. Aliás, uma das coisas que vai, hoje em dia, vocês podem ver, não sei se na sua igreja, mas a gente percebe muito aquela frieza de chegar perto do visitante, de cumprimentá-lo, no evangelismo, a falta de informalidade, não é? Mas a tendência para a virada do ano 2000 é da igreja ser informal. A igreja deverá repensar a sua estrutura, a sua forma, a sua eclesiologia,
para que ela tenha sucesso no trabalho de Jesus Cristo. E está por aí essa ideia, globalização para ali, globalização para lá, não é? Tudo está agora fácil, todo mundo se comunica facilmente. Agora não há mais aquela dificuldade, uma pessoa que está lá na China, não é? Se comunica com você, tem a internet que coloca você, puxa, em muitos lugares principais do mundo. Nós estamos na era do computador, na era da máquina, do digital, e tudo isso representa o quê? Frieza. Aí então é que a igreja há de prevalecer, vivenciando o fogo do amor de Jesus Cristo. Aí então que a igreja há de rever a sua estrutura, a sua maneira como trabalha e como relaciona-se com o mundo lá fora. A igreja vai precisar repensar. Por isso que nós estamos, irmãos, dando um passeio para que destaquemos duas coisas que vão ser muito importantes para a igreja, biblicamente. Globalização, o que mais nós ouvimos por aí? Alguém pode ajudar? O que mais? O que nós temos dificuldade hoje em dia? Falando em termos de Brasil. Irmãos, está acabando esse negócio de empresa. Irmãos, não perceberam isso? O grande número de profissionais autônomos que tem aparecido é imenso. Se você não se preparar para muitas coisas, você vai ter dificuldade. Hoje em dia, você ter uma só especialização já não te dá sucesso, muito mal te garante o pão de cada dia. É a tendência, irmãos. A crise econômica, o racionamento de tudo. Estima-se que a população mundial chegará a mais de 6 bilhões de habitantes, 6,5 bilhões de habitantes depois do ano 2000. E as cidades, já megalópolis como São Paulo, que é considerada uma, como Nova York, como Nova Delhi, são megalópolis com mais de 13 milhões de habitantes. A tendência então é que as pessoas se aglomerem, uma grande aglomeração, uma superpopulação invada os centros urbanos. Vejam bem, irmãos, isso tudo está acontecendo atualmente, já começou a acontecer, já está acontecendo. Não sei se nós temos percebido, parado para perceber isto, mas nós estamos envolvidos, a igreja está envolvida, por isso ela tem que repensar muitas coisas. Em primeiro lugar, ela tem que repensar a sua estrutura interna. Ela não há de ficar parada no mundo, estacionada no espaço. Ela não pode ficar parada no tempo, ela não pode fechar os olhos diante das mudanças que estão ocorrendo em velocidade muito intensa atualmente. A igreja vai precisar reagir diante de todas essas mudanças, como algumas já têm reagido, mas a maioria está parada no tempo. A igreja vai ter que repensar a sua maneira de evangelizar, a sua maneira de pregar o Evangelho de Jesus Cristo.
A igreja terá que repensar a sua maneira de fazer a educação cristã. Paulo Freire fala que não se pode pensar em educação sem pensar no homem. A igreja precisará investir nas pessoas. A tendência da igreja agora, a partir de agora, é investir em pessoas. Meus irmãos, por causa dessa grande influência de pessoas nos centros urbanos, a coisa vai ficar mais fácil. Nós não vamos precisar mais ir muito longe para evangelizar. As pessoas estão perto de nós. Qual é a tendência então? É usarmos coisas práticas. A igreja há de se tornar prática. A igreja terá que repensar se o que ela tem é prático, é objetivo, é funcional. Se o templo que ela tem é funcional, porque quem vai subir não é esse templo, somos nós. Muitas igrejas gastando rios de dinheiro em construção de templos faraônicos, mas não investindo na sua liderança, não investindo em vidas, não tem dinheiro para comprar um material de escola bíblica dominical. Professores reclamam, não há investimento financeiro nos segmentos internos da igreja. A igreja não há. A igreja que não repensar a sua forma de fazer educação vai decrescer, vai ficar paradinha, mirradinha. A tendência é termos templos funcionais, ou seja, usar teatros, usar os cinemas para evangelizar, usar as praças públicas. Mas a questão, irmãos, é que estamos numa megalópole e que todas as pessoas estão pertas e nós temos uma grande oportunidade, desafios enormes diante de nós para mudar o que já existe, o que já vem acontecendo há muito tempo, arcaico, não funcional. Temos que repensar isso. Se queremos ganhar muitas almas para Jesus, vamos precisar ir até as pessoas, atrair as pessoas. Como falamos, a igreja, ela vai ter sucesso em ganhar vidas para Jesus, quanto mais for informal a sua maneira de evangelizar. A tendência é a igreja prevalecer no discipulado pessoal. Para isso a igreja terá que investir, preparar os crentes para o testemunho de Jesus Cristo. Atos 1:8 está escrito o quê? Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até os confins da terra, a respeito da minha morte e ressurreição. Vejam bem, irmãos, a igreja vai precisar investir, preparar os crentes para testemunhar de Jesus Cristo. A igreja há de investir no discipulado. A igreja que investir o máximo do discipulado, ela vai ter melhores resultados e muito mais resultados. Quais outras tendências internas que nós estamos tendo? Poderíamos mencionar. Liderança. A liderança de hoje, como é representada? É ostensiva.
Você pode ver, irmãos, na sua igreja tem 10 líderes, só 2 ou 3 trabalham. O restante só marca a presença. É a realidade. É a realidade. A igreja então terá que investir e dar responsabilidades àqueles qualificados espiritualmente para poderem realizar a obra de Jesus Cristo. A igreja irá aproveitar o máximo que puder os dons, os talentos dados por Jesus Cristo, administrados pelo Espírito Santo. Para que foi nos dado? Efésios capítulo 4 em diante, está escrito o quê? Foi nos dado para o aperfeiçoamento dos santos. Capítulo 4, se alguém quiser ler, pode ler. O aperfeiçoamento dos santos. Então, a educação, a igreja terá que repensar a maneira como pratica o ensino. A sua pedagogia. O que é a pedagogia? A pedagogia é a estrutura. Dá estrutura, dá forma, organiza a coisa toda. A igreja terá que repensar qual é a maneira que ela tem usado hoje para que ela possa mudar, porque a igreja de amanhã ela precisará ter uma estrutura flexível, funcional, uma estrutura não como aquelas que a gente já conhece, que ninguém pode mexer, ninguém pode tocar, porque tocou na menina dos olhos, né? A gente compra uma briga muito grande. A igreja terá que repensar isso. Partes internas. O que mais nós poderíamos chamar de parte interna para poder partir para a parte externa e terminar? O que você está pensando aí? Gostaria da participação? Testemunho pessoal. Nós estamos vivendo hoje um superficialismo muito grande na fé, não é? Uma atração muito mais sensual, voltado para as emoções, alguns até sensacionalistas. E estamos esquecendo do que Caio Fábio menciona de caráter, do que a Bíblia diz, caráter. Ou seja, valores éticos, princípios da palavra de Deus estão sendo esquecidos em nome de um emocionalismo desenfreado. Isso que a gente tem visto, muito barulho, mas pouco, vamos conversar sinceramente aqui juntos, muito barulho e pouco conteúdo. Nossa música, ela precisa ser repensada, precisa ser trazida para o contexto, mas ela precisa de conteúdo. Há muita falta de conteúdo, muito exagero de interpretação em alguns escritos. Há também uma falsa teologia, ou uma teologia distorcida, presente em grande parte